no agir, no andar, no interpretar, Deus tem que ser consultado, porque a nação de Israel nunca havia perdido uma guerra sequer, porque Deus estava no controle. A nação de Israel nunca tinha pegado vírus, doenças contaminosas, porque estava na direção do Todo-Poderoso. A nação de Israel nunca havia passado vergonha, porque quando eles estavam no Egito, Deus foi lá e resgatou eles do meio do Egito. Deus nunca deixou a nação de Israel ser envergonhada. E quando a nação outrora saiu da presença do Senhor, Deus sempre disse a ela: vocês sempre vão ter uma segunda chance diante da minha presença. A minha mensagem para você é uma coisa: Deus vai te dar uma segunda chance para aqueles que pensam que perdeu a esperança. Deus vai te dar uma segunda chance. A Bíblia diz e fala que a nação de Israel era escolhida pelo Senhor. Agora entenda uma coisa: quando falamos de escolher, falamos de algo apontado a dedo. O povo naquela época queria um rei para eles, que eles pudessem tocar, ver e colocar a sua mão, porque todas as nações vizinhas do reino de Judá tinham um rei que eles podiam ver e que eles podiam tocar. Então eles pediram para o Senhor, pediram para que Deus viesse a dar um rei para eles. Diz a história que Deus, ouvindo o clamor do povo, disse: então eu vou dar um rei para eles, vocês vão escolher um rei para vocês. Diz a história que então o povo levantou e escolheu um homem chamado Saul, que no início começou a fazer tudo que era reto diante do Senhor, governou debaixo da presença do Senhor, dirigiu a nação debaixo da presença do Senhor, fez tudo aquilo que Deus outrora falava no seu coração, até que um dia ele começou a andar segundo a direção de Deus e terminou não obedecendo a voz de Deus e começou a seguir os seus próprios caminhos, a seguir a sua própria lei. A Bíblia diz então, fala que Deus então olha para a nação e olha para um certo ser e vê que está na hora de trocar o rei daquela nação. Então a Bíblia diz e fala que Deus, levantando Samuel, falou para Samuel: Samuel, você vai levantar um rei no lugar de Saul. Eu vou colocar uma outra pessoa no lugar de Saul, porque Saul já não está fazendo mais o que me é agradável. Então você vai levantar mais um, você vai levantar uma outra pessoa, você vai trazer uma outra pessoa, você vai separar uma outra pessoa para a minha presença. Diz a história que Samuel, diante da face do Senhor, Deus disse para ele: você vai até a cidade, aleluia, lá na cidade você vai escolher a família de um homem chamado Jessé, e você vai diante dele e vai separar um dos seus filhos para tomar o lugar de Saul. Mas entenda uma coisa: a Bíblia diz e fala que Davi era um jovem, aleluia, que todo momento da palavra do Senhor você vai encontrar que Davi estava no campo. Mas eu não quero falar do campo que Davi estava, eu quero falar da surpresa que Deus fez na vida, aleluia, de Davi, aleluia. Ninguém sabia do projeto de Deus na vida de Davi, nem mesmo Davi sabia do projeto do Senhor na sua vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa, aleluia, debaixo da graça do Espírito Santo, a Bíblia diz e fala que quando Samuel foi até a casa de Jessé, diz a Bíblia que Davi, aleluia, estava no campo. Samuel chegou até a casa de Jessé e tinha-se um costume naquela época, e a Bíblia dizia, ou melhor, os estudos, os filósofos diziam que quando um profeta entrava na casa de um homem, a festa vinha para eles. Quando um profeta entrava dentro da casa de uma mulher, de um homem, de um pai de família, aquele profeta trazia-se a festa para dentro da casa do homem de Deus.
Agora entenda uma coisa: segundo a história e a filosofia judaica, todos aqueles, aleluia, que é chamado de primeiro filho, ou primogênito de seu pai, o primeiro filho nascido de sua mulher, ele tinha o direito e a maior autoridade dentro da casa. Quando Samuel, aleluia, chegou para ungir da casa de Jessé a rei, a primeira coisa que aconteceu, o filho mais velho, aleluia, de Jessé, chegou diante de Samuel, e a Bíblia diz e fala que o filho de Jessé, o primeiro que chegou diante, o primogênito, o primeiro filho, se pôs diante de Samuel. Samuel olhou para ele, aleluia, e uma coisa interessante, o Espírito Santo de Deus me revela nessa hora. Samuel olhou para ele, olhou para aquele jovem e disse: olha que jovem formoso, olha que jovem belo, com certeza é este que o Senhor mandou ungir para rei.